Bom dia a todos. Eu sou o presbítero José Inácio Ramos, sou presbítero na IPN desde 1989. Provavelmente muitos que estão congregando conosco há mais de ano, talvez ano e meio ou 6 meses antes da pandemia, não percebem a minha presença nos trabalhos regulares da igreja durante a semana, porque a minha atividade profissional é em São Paulo. De segunda a sexta, normalmente, eu estou em São Paulo, no Mackenzie, onde eu trabalho. Eu conduzo a instituição e isso tem me tirado da semana aqui em Brasília. Mas nos finais de semana, quando também o trabalho permite, eu sempre estou aqui na Igreja Nacional, onde estou desde 1972. Sou presbítero desde 89. Na igreja eu me casei, os filhos nasceram e foram batizados na infância, como vamos ver daqui a pouco, e é uma alegria muito grande cuidar desse tema hoje. Vocês todos sabem, os que estão acompanhando desde a primeira aula, devem se lembrar que a primeira aula foi conduzida pelo presbítero Walter Eustáquio, a história da IPB. Na sequência veio o presbítero Weber, com símbolos da fé, e eu mantive no final da minha apresentação a bibliografia que o presbítero Weber apresentou, que eu acho a mais completa para esse conjunto de estudos que estamos tendo. Na sequência, o pastor Marco Antônio nos trouxe a aula sobre o Pacto da Graça, e na aula de número 4, o presbítero Amaro enfocou os 5 pontos do calvinismo. E hoje, então, nós vamos estudar o batismo cristão, o infantil e a profissão de fé. Mas eu quero registrar a bênção que foi a pregação desta manhã, fazendo menção à reforma e os eventos da reforma que se seguirão nessa semana. Todos aqueles que querem conhecer melhor o porquê somos presbiterianos e reformados podem, na medida do possível, acompanhar as aulas, as lives da semana, que todas elas são muito importantes. Mas a mensagem de hoje cedo, as verdades sobre a Bíblia, bem focada, como sempre, pelo nosso pastor, reverendo Marco Antônio, o destaque é nós cristãos, reconhecer em todo o tempo a autoridade única e suficiente da palavra de Deus. Então, a sola escritura é um dos 5 solas, e certamente essa semana será muito bem focado, mas eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor e a oportunidade singular de, nessa semana, dar uma ênfase tão propícia, tão apropriada das verdades sobre a Bíblia e a necessidade de nós termos a palavra de Deus como autoridade única, é a nossa única regra de fé e de prática. Então, nós estamos estudando hoje, nós vamos estudar o batismo cristão, o infantil e a profissão de fé. É um tema, são 3 temas muito que estão interligados entre eles. E o batismo do adulto, do jovem, depois o batismo infantil, muito questionado em algumas denominações, e a profissão de fé, que é um ato de dizer publicamente à igreja que nós somos crentes, cremos na Bíblia, na palavra sagrada, ela é a nossa única regra de fé e de prática, e nós estamos, e agora, como membro da igreja A, B, C ou D evangélica, nós estamos professando para todos que cremos sim na Bíblia Sagrada e fazemos parte de uma igreja, a igreja visível. Vamos em frente já na nossa tela. Quem é que pode mudar aí? Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Não está comigo o comando. Diogo, Theo. Help. Está comigo, então pode passar. Eu sempre vou pedindo para passar, então. O bem-vindo eu já dei, já fiz as boas-vindas a todos. O tema da nossa aula, presbiterianismo avançado, para aqueles que querem se tornar membros da nossa igreja ou serem transferidos de uma igreja para outra. Há uma decisão do Conselho de que aqueles que vêm de outras denominações devem sim fazer o curso de presbiterianismo avançado, ou aqueles que se converteram recentemente e que querem se tornar membros da IPN também devem fazer esse curso de presbiterianismo avançado.
As exceções são para transferências de membros de outras igrejas evangélicas que comungam conosco na mesma fé, no mesmo sentimento. Na sequência, então, eu já disse aí da lição de hoje, que Deus sela e promete o batismo cristão, o infantil e a profissão de fé. O tema Deus sela e promete. Eu não sei se vocês estão vendo as lâminas. Os slides estão vendo ou não? Alguém que estiver vendo pode ligar o microfone e dizer. Eu vejo os slides, perfeitos. Ótimo. Então perfeito. Muito bem. Então eu vou dizendo aqui, o tema então é Deus sela e promete. E o que é isso? Lembrem, alguns de vocês já viram algumas séries na internet sobre reinos antigos, histórias de reis e rainhas. Recentemente acabamos de ver aqui em casa eu e minha esposa a série Isabel. E ao longo da série, muitas cartas de reis para outros reis têm aquele selo. O selo marca a autenticidade de quem está enviando aquele documento, seja uma carta, um tratado, uma recomendação, um acordo diplomático. Então, aquele selo garante a autenticidade do documento original. E esses documentos e cartas só poderiam ser abertos pelo seu destinatário, ninguém mais. Os selos tinham, então, um propósito específico. Na sequência de o que é isso, nós vemos, então, que o batismo é um selo e é um sinal. O selo é obra do Espírito Santo, bem como um sinal visível daquilo que foi feito espiritualmente, no coração daqueles que são transformados, daqueles que são regenerados. O selo, Deus sela os seus filhos por meio do batismo do Espírito Santo, conforme está em Efésios 4:30. Normalmente, eu gosto de ter um texto básico para as minhas aulas de escola bíblica dominical. Como hoje nós estamos no 3 em 1, 3 temas em uma aula só, eu prefiro comentar os textos, esse está aí na tela, outros eu vou ler aqui diretamente da minha Bíblia, mas o texto de Efésios 4:30 nos traz o alerta. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Na sequência, nós vemos que o batismo é tanto um selo quanto uma promessa. O batismo indica o começo de uma vida cristã e é um vislumbre das promessas vindouras que temos para a vida eterna. E a certeza de que a promessa se cumprirá. O batismo, então, tem todas essas características e temos mais um texto em Efésios 1, de 3 a 14, que também está aí na sua tela, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, no batismo, nós somos selados para o louvor da glória do nosso Senhor. Isso é uma promessa que Paulo nos apresenta em Efésios. Então, na sequência, o que é o batismo cristão? É o sinal visível de admissão de uma pessoa na Igreja de Cristo. É o sacramento determinado por Deus para esse fim. O batismo, então, é o sinal visível da admissão de alguém na Igreja de Cristo. E aí nós vamos falar logo na sequência da Igreja visível e da Igreja invisível. Invisível é aquela que só Deus pode ver e que inclui todos os verdadeiros crentes, aqueles que de antemão ele já os elegeu. A Igreja visível é aquela que está nesse mundo, é a IPN, as 4 paredes, é a igreja que está do lado da nossa memorial, as 4 paredes com a sua membresia, com a comunidade dos crentes que ali se reúnem para adorar o Senhor nos cultos públicos. Essa é a igreja visível. A igreja invisível, então, é aquela que só Deus pode ver. Logo na sequência, nós temos, quando alguém é batizado, isso acontece para visivelmente testificar publicamente que essa pessoa também faz parte da igreja invisível. Só Deus sabe
quem são os eleitos da igreja invisível. Isso são mistérios que nós só vamos entender lá na frente. Então, aqueles que ele chamou, ele já os predestinou para compor a sua igreja. A pessoa afirma, na sequência nós vemos que, no slide seguinte, a pessoa afirma publicamente que Jesus mudou o seu coração por meio do Espírito Santo e se tornou o seu Salvador suficiente e pessoal. O batismo, como eu registro aí no slide, não salva a pessoa. O batismo cristão é o rito visível usado para que a pessoa, de modo individual, particular e responsável, testifique que foi restaurado e regenerado por Cristo. O batismo não salva. Lembre-se bem disso, o batismo não salva. Lembre-se bem disso. É apenas o rito visível, como eu acabei de dizer. Espera-se que o batismo, na sequência do nosso slide, espera-se que o batizado assuma novos comportamentos e procure trilhar em boas obras, em boas ações. Então, como está aí bem esclarecido, bem dito, o batismo vem acompanhado de uma transformação, confissão de pecados, o arrependimento, conversão e exercício da fé. Batizar por batizar, todos nós sabemos que muitos são batizados por batizar e não cumprem nada disso. Já vamos entrar na questão do batismo infantil, onde nós poderemos entender um pouco melhor que para a criança há certamente um diferencial nessa observação que eu faço aí agora. Normalmente para o adolescente, o jovem e o adulto, então o batismo deve vir acompanhado de mudanças de hábito, de mudanças de propósito, de confirmação da fé, de um exercício da prática de boas obras pela fé, dessa forma que nós vamos crescendo e confirmando o batismo. Na sequência, eu reforço que o batismo não salva, antes ele é para os que já foram salvos. Primeiramente somos salvos e depois o batismo é a confirmação da nossa fé. É um ato, como está bem destacado aí, posterior à salvação. Na sequência, nós temos o texto da Confissão de Fé de Westminster, que o presbítero Eber destacou muito bem na sua aula e que eu chamo a atenção, então, para esse artigo, o capítulo 28 da Confissão de Fé de Westminster, que destaca que o batismo é um sacramento do Novo Testamento e é o elemento exterior, aí no item 2, usado e o elemento exterior que se usa nesse sacramento é a água. A água, então, com a qual a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por um ministro do Evangelho legalmente constituído. Esse é o que a Confissão de Fé de Westminster, que muitos participaram da aula do presbítero Eber, então devem ter isso em mente e devem conhecer. Se vocês ainda não têm em mãos a Confissão de Fé de Westminster, deve fazer o pedido, ligue na Secretaria da Igreja e você poderá obter a Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé ainda admite que os 3 modos, de preferência a aspersão ou ao derramamento de água na cabeça do batizado, dos 3 modos, ela dá preferência a 2 deles. Então, nós temos os 3 modos. A efusão, passando água pela cabeça, a imersão, mergulhando a pessoa toda, os assembleianos e os batistas usam esse método. As igrejas neopentecostais, na maioria delas, usam o método da imersão, mergulhando toda a pessoa, o corpo dela. Ou a aspersão, aspergindo ou derramando água na cabeça. Então, a Confissão de Fé de Westminster comenta os 3, aceita e admite os 3 modos, mas dá preferência ou à aspersão ou ao derramamento de água na cabeça do batizado, como os irmãos que serão batizados na Igreja Presbiteriana Nacional, os irmãos serão batizados pelo modo do derramamento de água na cabeça do batizado. Esse é o método que nós, da Igreja Presbiteriana, todas as igrejas presbiterianas filiadas à Igreja Presbiteriana do Brasil, utilizam. Existem outras denominações presbiterianas que usam outras práticas. A Igreja Presbiteriana Unida é outra prática, a Igreja Presbiteriana Independente também é outra prática, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil utiliza o modo da aspersão, que é derramar a água pela cabeça. No slide seguinte, nós vemos
que o batismo é um sinal, a confirmação do que estamos falando anteriormente, que o batismo é um sinal visível, a água aspergida ou derramada, que indica a admissão de uma pessoa na igreja visível. Na sequência, nós vamos começar a falar do batismo infantil. O batismo infantil tem trazido muitas dúvidas naqueles que estão vindo de outras igrejas que não admitem o batismo infantil nos seus sacramentos. Como vocês já viram com o presbítero Weber, os sacramentos na igreja presbiteriana são apenas dois: o batismo e a Eucaristia, que é a Santa Ceia, que vocês, ao fazerem a profissão de fé, que é o último tópico da nossa aula, estarão aptos, depois de batizados e professarem a fé, a participar da celebração da Ceia do Senhor, tomando em memória de Cristo tanto pão, tanto vinho, e comendo o pão na celebração da Eucaristia na Santa Ceia. Isso é um privilégio dos crentes que já declararam, já publicaram a sua fé e a tornaram pública para toda a igreja e para aqueles que são próximos de que agora você é um regenerado, é o novo convertido. Então, na questão do batismo infantil, nós vemos logo lá em Lucas 18:16. E aí vem o tópico que eu refuto de muita importância, é o trato que Jesus dava para as crianças. Lucas 18:16, um dos outros textos básicos da nossa aula. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Na sequência, nós vemos essa assertiva: as crianças têm acesso ao reino de Deus. Muitas dúvidas que vocês podem ter, eu diria até que vocês, antes da profissão de fé, podem ter um momento privativo com o reverendo Marco Antônio, reverendo Marcos Alexandre, reverendo Walter, reverendo Navarrete, reverendo Francisco, para tirar dúvidas sobre questões mais pessoais que você tenha do batismo infantil. Não faça a sua transferência para a igreja, nem faça a sua profissão de fé se você tiver dúvidas. Infelizmente, o tempo de aula não nos permite tirar dúvidas de um ou de outro, mas não compareça ao dia do ato significativo perante toda a igreja, do seu batismo, seja em idade adulta, ou do seu filho, ainda pequeno, e a sua pública profissão de fé, se você tiver alguma dúvida quanto ao batismo. 2 anos e meio atrás, 3 anos, num grupo que nós estávamos presencialmente, obviamente não tínhamos a pandemia, nós tivemos uma pessoa vindo de uma igreja batista que não aceitava o batismo. E ela ficou no meu grupo de preparação para o dia seguinte para já ser batizado. E aí eu chamei o pastor Obedes, que estava em outro grupo: pastor, essa pessoa deve conversar com o senhor porque ela não aceita o batismo infantil. E aqui no meu grupo eu não posso continuar com o preparo dela com os demais, sendo que ela não aceita o batismo infantil. O pastor Obedes, com todo o cuidado que ele sempre teve, chamou a pessoa, conversou, explicou, externou a nossa forma do batismo infantil e, no final, ele também achou por bem não recebê-la. E foi bom, depois ela acabou voltando para a sua igreja batista, e onde ficou, então não teve essa dificuldade da aceitação do batismo. Então, as crianças têm acesso ao reino de Deus. Jesus não batizou crianças, como vocês podem ver nos textos que nós vamos comentar e nos já comentado, mas ele deixou claro que as crianças são bem-vindas. E a quem questione, como eu acabei de dizer, que as crianças não podem ser batizadas porque não creem. Será que elas não creem mesmo? É uma questão complexa, como eu estava dizendo. Na sequência, nós vemos outro texto de Mateus 18, 4, 6, que diz assim claramente e bem objetivamente: portanto, aquele que se humilhar como essa criança, Jesus dizendo, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Na sequência, nós vemos que precisamos ser como crianças, ou seja, precisamos manifestar a ingenuidade
e o amor puro de uma tenra criança. Precisamos nos deixar carregar por Jesus. Eu destaco aí o termo ingenuidade. Às vezes, nas nossas conversas, no trabalho, nos nossos relacionamentos familiares, nós usamos o termo "oh, ingênuo, você é muito ingênuo". No caso presente, Jesus está dizendo da ingenuidade, que não há má fé, que não há segunda intenção, que não há nada por trás do que se está dizendo. A ingenuidade aí é aquela pura, que uma criança ingênua, ela não sabe a maldade que determinado assunto carrega. Então, manifestar a ingenuidade e o amor puro de uma criança é uma característica que o cristão deve carregar sempre. Tá? O termo ingênuo no seu sentido puro. Nas nossas conversas de adulto, o termo é usado com outras características, que não é o caso comentar aqui. Então, nós precisamos nos deixar carregar por Jesus. Na sequência, nós vemos também, na nossa confissão de fé, esse destaque que a nossa confissão de fé diz. Não só os que, de fato, professam sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas também os filhos de pais crentes, ainda que só um deles o seja. Aí eu abro um parênteses para dizer que é bíblico, e a nossa igreja, na sua confissão de fé, nos nossos catecismos, catecismo menor e maior, dá muito destaque a isso, que o marido é abençoado pela esposa que é crente. Da mesma forma, a esposa é abençoada pelo marido que é crente quando a esposa não é. Então, nessa afirmativa da confissão de fé, o item 5 aí diz: posto que seja grande pecado menosprezar ou negligenciar esta ordenança, contudo, a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas a ela, que sem ela uma pessoa não possa ser regenerada e salva, ou que todos os que são batizados sejam indubitavelmente regenerados. E na sequência, e fechando esse comentário, a eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado. Contudo, pelo devido uso dessa ordenança, a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ela pertence, adultos ou crianças, segundo o conselho da própria vontade de Deus em seu tempo determinado. Na sequência, nós afirmamos aí o que a Bíblia fala. Vejamos o que a Bíblia fala de nossos filhos como sendo santos. Lá em 1 Coríntios 7,14, diz assim: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente, o que eu comentei na tela anterior. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, o convívio de um dos cônjuges não crente com outra parte crente edifica e faz com que os nossos filhos, os filhos sejam santos, sejam santificados. Essa é uma questão também que tem trazido muita discussão no seio da igreja, porque o marido não é crente, a esposa é crente, e os filhos como é que fica? Então, Paulo nos exorta e nos alerta lá em 1 Coríntios 7,14, que eu acabei de ler, que os filhos, por causa da aliança, são consagrados, que indica santificados, uma vez que convive com os pais, ou somente um deles sendo crente. Eu sei que os cônjuges, que só um deles é crente, já professou sua fé, tem sim dificuldades na vida cristã, é natural. Às vezes você quer ir ao culto e, por qualquer razão, o outro cônjuge que não é, você tem que fazer uma composição da sua agenda para esse segmento da comunhão, da convivência. Vamos acelerar um pouquinho, que nós começamos um pouquinho atrasado, mas eu tenho um horário limite para terminar, e esse assunto do batismo ele é muito significativo. Lá em Lucas 22:20, na sequência aí, que a principal razão para batizar nossos filhos é a fé no Deus da aliança. É uma aliança que é celebrada. Semelhantemente, Lucas 22:20 nos diz o seguinte: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, voltando aí à tela, o texto que está aí, a principal razão para batizar nossos filhos é a fé no Deus da aliança. Como um Deus de aliança, promessa, pacto, o Senhor fez um pacto com a família completa. Nessa parte, os filhos devem ser batizados
ou como acontecia no Antigo Testamento, circuncidados. Jesus é o Deus encarnado na aliança. E essa última frase que eu destaco dessa tela, a chave para entender o batismo de crianças é a circuncisão. E aí nós não podemos esquecer os ensinamentos do Velho Testamento no que se refere à circuncisão, que era o sinal de que aquele filho era separado, e aí vinha o ato da circuncisão. Na sequência, já correndo um pouquinho mais, a circuncisão foi substituída pelo batismo. Na nova dispensação, no Novo Testamento, com os ensinamentos de Cristo, houve a substituição da circuncisão pelo batismo. Colossenses 2, 11, 12 diz bem claramente: nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados, veja, Cristo foi sepultado, juntamente com ele, Cristo, no batismo, no qual igualmente fosses ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o texto bíblico é inconfundível. Em Cristo, o batismo tem o mesmo selo espiritual da circuncisão. Cristo não invalidou a circuncisão. Ele trouxe um novo momento, trouxe uma nova aliança, que é a do batismo. Na sequência, nós vemos aí, lá em 1 Pedro 2,9, eu não coloquei o texto diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aí vemos aí, a beleza do batismo é que Deus não só tornou a circuncisão no batismo, como também estabeleceu o sacerdócio de todos os santos. 1 Pedro 2,9, o que eu acabei de ler, diz claramente disso. Esta é a abordagem que eu queria fazer do batismo infantil. Sei que muitos que estão se programando vir para a nossa Igreja Presbiteriana Nacional, que aceita o batismo, poderão não entender plenamente isso. Então, repito, não se apresente para o batismo ou profissão de fé se você não aceitar o batismo infantil. Procure um dos pastores, diz que você quer ser melhor preparado, quer compreender melhor. Não venha se não aceitar o batismo infantil, que você vai ter dificuldades. E o batismo infantil, quanto o batismo de adolescentes e de jovens e de adultos, vocês vão ver que muitas vezes a nossa igreja recebe adolescentes para a profissão de fé, que é o próximo tema, já que vamos entrar no slide seguinte sobre a profissão de fé, para o qual eu já peço para passar para lá. Por que é necessário fazer a profissão de fé? A Bíblia exige uma confissão pública, conforme Lucas 12:9 diz: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aqueles que foram batizados na infância têm a oportunidade de, na fase adulta, também publicar a sua fé. Ou aqueles que foram batizados também na fase adulta, o ato seguinte, normalmente realizado junto com o batismo na fase adulta, é a profissão de fé. Agora que se tornam capazes e creem, podem falar com seus lábios sobre a sua fé pessoal. Nós temos, sim, na Igreja Presbiteriana Nacional, o costume de receber alguns adolescentes para a profissão de fé. Mas, normalmente, são adolescentes que foram nascidos e criados na igreja. Os pais deram testemunho desde cedo de uma criação cristã, salutar dos seus filhos, então é bem natural que o Conselho receba adolescentes, juvenis de 12, 13 anos, que têm uma vida consagrada pelos pais desde a infância. Então, é bem comum, muitos verão isso, a igreja recebendo adolescentes, aí, os teens, em idade ainda inferior à da mocidade, para o batismo, porque é próprio quando há uma criação cristã, baseada na Bíblia Sagrada, conhecendo os princípios da nossa igreja e os princípios reformados, e os filhos foram criados. Na sequência, nós vemos que profissão de fé é o exercício particular e individual de um jovem ou adulto. Eu acabei de incluir agora os adolescentes, porque, como eu disse, a nossa igreja tem o costume de receber para a pública profissão de fé esses casos de adolescentes criados na sã doutrina, desde a infância, em lares cristãos.
Então, eles recebem o jovem adulto que professam a sua fé perante a igreja, a fim de que todos saibam de seu compromisso. Com isso, a igreja toma conhecimento e se compromete e solenemente ajuda a contribuir com o crescimento e a edificação desses que estão professando publicamente a sua fé, seja ele o adolescente, o jovem ou adulto. Na sequência aí, eu gosto sempre de quando o pastor pede, no momento de profissão de fé ou na recepção de membros que vêm de outras igrejas evangélicas que já aceitam o nosso batismo, aceitam a nossa forma de recepção, eu gosto muito quando o pastor pede para que todos virem para a congregação e a congregação os reconheça como aquele grupo está publicamente reconhecendo que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, adotam e aceitam a Bíblia como a sua única regra de fé e de prática, como, aliás, o nosso pastor Marco Antônio muito bem disse hoje na mensagem da manhã. Então, a profissão de fé é o momento de declaração e de submissão a Cristo e, em seguida, submissão aos líderes da igreja. Observem aí o que eu coloco no final. Enquanto sejam fiéis à palavra de Deus. Então, você está vindo para a Igreja Presbiteriana Nacional, você vai dizer que declaro a minha submissão a Cristo e ao governo da igreja local, ao governo da IPN, você vai acatar as orientações dos presbíteros, dos diáconos, que são oficiais da igreja, você vai aceitar as admoestações que o pastor fará do púlpito, você acatará e se compromete a seguir aqueles princípios que ele, com base na Bíblia, a única nossa regra de fé e de prática, vai expor, exceto quando o pastor deixar de ser fiel à palavra de Deus. E aí você pode ter toda a tranquilidade. Os presbíteros pastores, junto com os pastores presbíteros, nós vamos certamente chegar a um acordo, ao entendimento nas nossas reuniões, dizer, pastor, isso não está bem, é melhor assim, assim, não está de acordo com a Bíblia Sagrada, e você, como membro, terá também todo o direito de se dirigir ao pastor, aos presbíteros, e dizer que o pastor não está sendo fiel à palavra de Deus. Então, você declara na profissão de fé a sua submissão e aceitação do governo da igreja local, da igreja visível a qual você está se filiando. Esse é um ponto que eu quero destacar, porque a igreja tem um governo local do seu conselho. Vocês verão isso numa aula mais à frente. O conselho é eleito pela igreja em assembleia, como tivemos há 2 domingos aí, quando houve a reeleição de presbíteros e eleição de novos membros da igreja ao ofício do presbiterato. Então, essas pessoas têm a responsabilidade de, junto com o pastor, conduzir a igreja. E o conselho tem a obrigação de zelar pela fiel observância da palavra de Deus, seja em todos os segmentos da igreja, na ministração da escola bíblica dominical pelos professores, nos cultos semanais, nas lives, nos ensinamentos que vão ser ministrados, nos vários encontros, nos acampamentos. Então, cabe ao conselho esse cuidado. Vamos em frente aqui, já vamos terminando, porque o nosso tempo já passou 1 minuto do combinado com o superintendente, mesmo a gente entrando um pouquinho. Eu quero, nesses 4 minutos restantes, dizer o seguinte: esses livros que estão aí da bibliografia apresentada na aula do presbítero Weber são fundamentais para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso conhecimento da nossa fé cristã reformada. Estamos comemorando a reforma, todas as lives dessa semana são voltadas para a reforma, é fundamental que você as assista, se não presencialmente, no momento da edição, depois no YouTube, entre lá, veja, reveja 1, 2 vezes, anote a sua dúvida, apresente ao pastor, ao presbítero, ao professor da EBD, mas não caminhe para a profissão de fé ou para o batismo tendo alguma dúvida, em especial na questão do batismo infantil. É fundamental que você entenda e compreenda o porquê da nossa igreja receber e aceitar o batismo infantil. E observe, algumas igrejas não aceitam nem a nossa forma tradicional do batismo do adulto. Não, tem que ser batizado. Se você sair da igreja presbiteriana e for para o neopentecostal, ou sair da nossa igreja presbiteriana e pular o muro, for para a igreja batista,
memorial ali do lado, eles não aceitarão o nosso batismo e o ato de profissão de fé. O contrário é bem diferente. Nós, Igreja Presbiteriana Reformada, que tem a Bíblia apenas como única regra de fé e de prática, e que também adota os nossos catecismos, maior, o menor, e a nossa confissão de fé de Westminster, nós recebemos de qualquer igreja evangélica que professa a Bíblia, nós recebemos e aceitamos o batismo deles, mesmo que tenha sido por imersão, não tem problema nenhum, pediu transferência da Igreja Assembleia, veio para a nossa igreja, faz o curso de presbiterianismo aplicado, vai sem dúvida nenhuma quanto ao batismo, o conselho, a igreja, o conselho recebe e torna-se membro regular e efetivo da nossa igreja presbiteriana. Mas não é comum outras igrejas aceitarem pessoas que saem da presbiteriana para outra denominação, é comum que eles não aceitem, mas não acontece de lá para cá, nós aceitamos. Então, eu quero exortar a todos vocês que ainda não conhecem esses documentos que estão apresentados aí na tela. O Catecismo de Westminster tem ele comentado, tem ele literalmente transcrito e tem ele comentado. Opte pelo comentado. Sempre vai ter alguma coisa que o comentarista vai tirar a sua dúvida. Da mesma forma, a Confissão de Fé de Westminster, opte pela versão comentada, que os comentários sempre vão enriquecer. Mas nunca abandone a Bíblia. Nunca deixe de ter na Bíblia a sua única regra de fé e de prática, como muito bem pregado hoje pela manhã. A Bíblia, por si só, é suficiente. Ela é única, ela é exclusiva. Você deve constantemente ler a Bíblia. Se já leu uma vez, como dito no sermão, leia de novo. Você achará novos ensinamentos. E a Bíblia, veja bem, muitos utilizam Bíblia comentada. No caso do catecismo que temos e da Confissão de Fé de Westminster, eu estou recomendando que você leia a comentada. Não recomendaria que você lesse a Bíblia comentada. Você pode entender em determinados comentários que aqueles comentários são revelados. Não, revelado é apenas a Bíblia. A Bíblia, do seu jeito tradicional e original, é a revelação de Deus. As Bíblias que têm comentários embaixo, que ajudam no entendimento do texto, observe que aqueles textos de rodapé não são revelados por Deus. São teólogos capazes, é verdade, teólogos competentes, reconhecidos no ambiente teológico da nossa igreja e fora dela, como pessoas capazes, pessoas dedicadas ao ensino das Escrituras, mas nunca se esqueça, aqueles comentários das Bíblias comentadas não são revelados por Deus. A palavra de Deus, sim, integralmente revelada. Pense nisso sempre, mas nunca deixe de ter livros adicionais que ajudem na sua edificação, principalmente agora que você está vindo para uma igreja presbiteriana ou transferido de outra denominação evangélica que também tem a Bíblia como única regra de fé e de prática. Mas não deixe de cuidar do seu crescimento espiritual, sabendo que livros ajudam, sim, o crescimento, mas a Bíblia é única e suficiente para o seu crescimento cristão. Tá bem? Eu tenho recomendação do superintendente de não abrir para perguntas, mesmo porque o tempo passou. Mas, se quiserem fazer alguma dúvida, eu tenho um e-mail muito fácil. Meu nome é José Inácio Ramos e o meu e-mail é J de José, só o J, jinácioramos@gmail.com. Caso você queira fazer qualquer comentário lá, você pode dizer. Então, uma mensagem agora, por último, que eu não vi, você pode repetir a mensagem? Alguém comentou alguma coisa? Qual a idade mínima para o batismo? Oi? Deixa Parece que tem uma pergunta no chat. Tem. Qual a idade mínima para o batismo infantil no nosso presbiterianismo? E quem é batizado quando criança é batizado de novo novamente? Não, não é. É a idade mínima do nosso batismo. Quanto mais cedo, melhor. Eu batizei o meu primeiro filho com poucos meses, o segundo demorou um pouco, e o pastor Obedes, muito propriamente, questionou: Zenácio, vai deixar o menino virar pagão? Que história é essa? Então, cuidamos de batizar, e o terceiro também, se eu não me engano, minha esposa podia depois até falar aqui comigo, mas nós tivemos o cuidado de batizá-los ainda pequenos. Então, quando eles vêm para a igreja, pode estar com idade de 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, o batismo infantil é ministrado da mesma forma. Preferencialmente
para os membros da igreja, há uma recomendação do conselho dos pastores de batizá-los logo assim que nasçam, assim que tenham condições de virem à igreja, na primeira oportunidade que puder reunir o vovô e a vovó que moram longe, etc., para fazer aquela cerimônia bacana. Então, recomenda-se batizá-los logo. E a outra pergunta que você fez aqui, qual a idade mínima? Eu já comentei. E quem é batizado quando criança é batizado de novo? Não. Na igreja presbiteriana, como eu disse, não é. Não são batizados de novo. A nossa igreja aceita o batismo de outras igrejas evangélicas que têm a Bíblia como única regra de fé e de prática. O Fernando pergunta, quando no casal somente um dos dois é membro da igreja presbiteriana, o filho do casal pode ser batizado? Sim, pode. Eu passei muito rapidamente o texto lá, Fernando, mas sim, foi aquilo que eu disse, que o marido não crente é edificado na fé da esposa que é crente. Da mesma forma, a esposa não crente é edificada na fé do esposo que é crente. Então, há essa edificação mútua e a nossa igreja batiza, sim, filhos pequenos ou da idade até os adolescentes, adultos, não tem problema nenhum, quando apenas um dos pais é crente. Tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Tudo certo para a transmissão, aqui já é o final. Muito bem. Repetindo, o meu e-mail, jinaccioramos@gmail.com. Se eu sei, eu respondo. Se eu não sei, eu passo para o pastor, que responderá a sua dúvida. Certamente você pode também dirigir para as suas dúvidas para o pastor. O e-mail do nosso pastor é muito fácil. Marco, de Marco Antônio, sou marco@ipn.org.br. Algumas dúvidas são dignas para o pastor responder, tá, gente? Algumas dúvidas são bem dignas, são bem apropriadas para o pastor responder, e é ideal que ele realmente conheça as dúvidas dos seus rebanhos, ok? Eu quero agradecer muito esse tempo que vocês me ouviram. Teve que ser um pouco acelerado, que foram mais ou menos 29 slides, e eu tentei ser um pouco breve, evitando ler. A pergunta do José Reis, deixa eu responder mais essa pergunta. José Reis, mas pode ser batizado jovem ou adulto, se assim quiser, aquele que for batizado como criança? Não. Na nossa igreja, se você já foi batizado numa igreja evangélica, não há necessidade de ser batizado de novo. Se você foi batizado em outra igreja, que a nossa igreja não reconhece como evangélica, você apenas vai dizer ali, no dia anterior à recepção, pastor, eu fui batizado numa igreja que eu nem sei se existe mais, a igreja era uma confusão só, etc. Aí o pastor provavelmente vai lhe perguntar algumas outras coisas e provavelmente vai crer. Mas se você já foi batizado numa igreja evangélica, que reconhece a Bíblia como única regra de fé e de prática, não há necessidade de um novo batizado. Ok? Eu acho que eu fui claro. Se eu não fui claro, ok. Está esclarecido, Fernando. Obrigado. José Reis é o Cazuza, né? Exatamente. É o Cazuza que fez essa pergunta, José Reis. Muito bem. Alguma outra pergunta? Que eu já vou caminhando para o encerramento, que eu já passei do precioso tempo de vocês, 10 minutos, e eu não quero atrapalhar o almoço de vocês. Podemos orar? Vou orar terminando, então, a nossa aula. Muito obrigado pela companhia de vocês nesse tempo. Que Deus abençoe. E aqueles que vão procurar o nosso conselho para se apresentar para a pública profissão de fé, aqueles que já foram batizados na infância, vão declarar perante a igreja que ratificam o ato da união, da aliança feito no batismo. E aqueles que serão, mesmo na fase adulta, batizados e professarem a sua fé, vai ser um momento significativo. Aqueles que estão vindo de outras igrejas evangélicas que já professam a fé, também terão a oportunidade de dizer perante a igreja: agora eu estou nessa igreja, quero fazer parte dela, quero honrar a igreja, quero honrar a palavra de Deus, e eu quero contribuir também para o crescimento da igreja, através dos meus talentos, dos meus dons, dos meus talentos e do meu dízimo, que é o reflexo de que você participa da comunhão da igreja, do crescimento dela, do direcionamento que o conselho dá à igreja. Você, com seus dons e talentos e também com seus dízimos e ofertas, você contribuirá para o crescimento da igreja e você será muito bem-vindo, muito bem aceito. Mas não deixe de enviar a sua dúvida para o meu e-mail ou para o e-mail do pastor. Você não pode vir para o batismo ou para a profissão de fé com nenhuma dúvida, tá bem? Penso nisso. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado por esse momento de Escola Bíblica Dominical, muito obrigado por todos que puderam acompanhar em todo o tempo, muito obrigado pelo que foi ensinado e principalmente pelo que foi lido na Tua Palavra,
que é suficiente para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. Aqueles que estão se preparando para publicarem a sua fé, que já foram batizados no batismo, que possam fazer essa pública profissão de fé com dedicação, com conhecimento e com certeza daquilo que estão fazendo. Aqueles que serão batizados, que não foram na infância, possam reconhecer nesse ato simbólico o pacto da aliança sendo celebrado entre o Senhor, nosso Deus, a cada um desses. Dê-nos um bom domingo, dê-nos um bom momento de almoço em família e que à noite também possamos estar presencialmente ou remotamente acompanhando o culto e sendo edificados com a Tua palavra. Fale aos nossos corações, nos dê um bom domingo e abençoe cada um dos nossos familiares, onde cada um deles estiver agora. É a oração que nós fazemos em o nome santo e poderoso de Jesus, o nome santo de Jesus, precioso, o Teu Filho amado, em nome de quem oramos. Amém. Um bom domingo a todos. Amém. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Tá bem? Amém. Bom domingo. Amém. Bom domingo. Tchau, tchau. Um só rebanho, um só pastor.